Então o Senhor disse a Moisés: Pica 2 tábuas de pedra como as primeiras, e escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. Estarás, pois, preparado pela manhã, e subirás de manhã ao monte Sinai, e apresentar-te-ás a mim ali no cimo do monte. Ninguém suba contigo, nem apareça alguém em todo o monte, nem mesmo os rebanhos ou manadas poderão pastar defronte deste monte. Então Moisés pôs-se a picar as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. E o Senhor desceu na nuvem, e pôs-se ali junto a ele, e Moisés prostrou-se por terra e adorou. Então o Senhor passou diante dele, e proclamou: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de modo algum terá por inocente o culpado, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés, apressando-se, inclinou a cabeça para a terra e adorou. E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor conosco, porque este é um povo de dura cerviz, perdoa, pois, as nossas iniquidades e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então Deus disse: Eis que eu faço um pacto, farei maravilhas diante de todo o teu povo, que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, e verá todo o povo no meio do qual estás a obra do Senhor, porque será coisa tremenda que eu farei contigo. Guarda o que hoje te ordeno, eis que eu lançarei fora de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te de fazer aliança com os habitantes da terra para onde vais, para que não sejam um laço no meio de ti. Mas derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Guarda-te de fazer aliança com os habitantes da terra, porque, fornicando eles com os seus deuses e sacrificando aos seus deuses, alguém te convidará, e comerás do seu sacrifício. E tomarás de suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, fornicando com os seus deuses, farão que também teus filhos fornicarão com os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre é meu, e todo o primogênito do gado, quer de boi quer de ovelha, que for macho, será do Senhor. Porém o primogênito do jumento resgatarás com um cordeiro, e, se o não quiseres resgatar, quebrar-lhe-ás a cerviz. Todo o primogênito de teus filhos resgatarás, também não aparecerás vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da ceifa do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano aparecerá todo homem diante de mim, o Senhor Deus de Israel. Porque lançarei as nações de diante de ti, e dilatarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para apareceres diante do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará para a manhã seguinte o sacrifício da festa da Páscoa. As primícias das primeiras frutas da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então o Senhor disse a Moisés: Escreve estas palavras, porque, conforme o teor destas palavras, tenho feito pacto contigo e com Israel. E ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Quando desceu Moisés do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim,
quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. E olharam Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, e eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso tiveram medo de aproximar-se dele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés falou-lhes. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes deu em mandamento tudo o que o Senhor lhe tinha falado no monte Sinai. Acabando Moisés de falar com eles, cobriu o seu rosto com um véu. Mas, quando entrava diante do Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, então saía, e dizia aos filhos de Israel o que lhe for ordenado. E os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, que a pele do seu rosto resplandecia, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com Deus novamente. Êxodo 35. Depois Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel, e disse-lhes: Estas são as coisas que o Senhor ordenou que se fizessem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do descanso ao Senhor. Todo aquele que fizer nele qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do sábado. E falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: E isto é o que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor, todo aquele que for de coração disposto a traga, como oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de golfinhos, e madeira de acácia, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático, e pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, a sua tenda, e a sua cobertura, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, a arca, e os seus varais, o propiciatório, e o véu que se põe por cima dela, a mesa, e os seus varais, e todos os seus utensílios, e o pão da proposição. Também o candelabro para a luz, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luz. Como também o altar do incenso, e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro para a porta do tabernáculo. O altar do holocausto, e o crivo de bronze que lhe está em cima, os seus varais, e todos os seus utensílios, a pia com a sua base. As cortinas do átrio, as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio. As estacas do tabernáculo, e as estacas do átrio, e as suas cordas. As vestes de serviço, para ministrar no santuário, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para ministrarem no sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel se retirou da presença de Moisés. E todo aquele cujo coração o moveu, e todos aqueles cujo espírito o estimulou, trouxeram a oferta alçada para a obra do tabernáculo da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram assim homens e mulheres, todos os que eram de coração disposto, trouxeram broches, pendentes, anéis, braceletes e toda sorte de objetos de ouro. Todos os que ofereceram a Deus ouro, o fizeram em grande quantidade. E todo homem que se achava em posse de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro tintas de vermelho ou de golfinhos, o trouxe. Todo aquele que podia dar oferta de prata e de bronze também a trouxe como oferta alçada ao Senhor, e todo aquele que possuía madeira de acácia, para qualquer obra do serviço, a trouxe. Todas as mulheres que eram sábias de coração fiaram com as suas mãos e trouxeram o que tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino.
Todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiaram pelos de cabras. Os líderes trouxeram pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luz, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todos os homens e mulheres cujo coração os impulsionou a trazer algo para toda a obra que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor. Então Moisés disse aos filhos de Israel: Vede, o Senhor escolheu Abizalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. E o Senhor o encheu do Espírito de Deus, de habilidade, inteligência e conhecimento em toda a arte de trabalhar o ouro, a prata e o bronze, para fazer toda a sorte de objetos artísticos, para projetar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar pedras de engaste, para entalhar madeira e para executar toda a sorte de obra artística. E ele lhe deu o dom de ensinar, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Ele os encheu de habilidade para realizarem toda a sorte de trabalhos artísticos, de gravar e entalhar pedras, de trabalhar a madeira e de executar todas as artes e ofícios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e seu e-mail, sendo que os primeiros 1000 inscritos concorrem a uma Bíblia. Obrigado, fique com Deus.